Vamos aqui compartilhar um trecho aqui. Abre em 1 Pedro capítulo 5. Não levanta a mão, nem responda. Pense. Você já passou um deserto? Não levante a mão, nem responda. Você já passou um deserto? Você está passando o deserto? Não levanta a mão, nem responda. Pastor, eu estou passando um deserto. Eu acredito que, parece que foi escrito ontem esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se, coloca aí, humilhem-se. Não, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha só, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Todo mundo hoje vive 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 em diante. Há um assombrar, há um rugido de quem não é leão. Há um rugido de quem não é leão, há uma imitação. Todos nós, cada um no seu contexto, alguns desertos, uns estão e nem sabem que estão, outros estão e sabem que estão, outros estão e estão pensando que não vai sair daquilo dali. Então o momento agora, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que primeiro eu vou resistir, e depois que eu sofri, é que vai vir o quê? Restauração, confirmação, fortalecimento. Não vai vir isso antes, por isso perseverança. Você não vai receber isso para perseverar. Primeiro você vai perseverar em meio a tudo isso, para daí você receber. E isso aqui dá um nó na cabeça da gente, porque nós queremos receber para poder atravessar. Não, a Bíblia está dizendo, você vai atravessar, e porque você atravessou, isso vai acontecer. Agora, pastor, é difícil demais. Se nós entendemos que a vida cristã é só feita de vitória, de conquista, de orações respondidas, realmente vai ser difícil. Vai ser difícil. Pessoas que, não, porque eu falo com Deus e Deus responde. Para essas pessoas, esse entendimento vai ser muito difícil. Muito difícil. É como se você só soubesse navegar em mar tranquilo, voar em céu de brigadeiro. Tá ótimo, mas não é assim o tempo todo. Todas as vezes que eu vou andar de avião, eu falo, meu Deus do céu, não deixa tempestade, turbulência. 90% deu certo, mas 10% teve algumas. Agora, no início, eu assustava muito. Muito. Com o passar do tempo, eu já não assustava tanto. Tudo que é a primeira vez de trágico na nossa vida, é difícil lidar. Olha aí essa pandemia agora. É difícil lidar, para todos os governos é difícil lidar. Para a saúde é difícil, para a igreja, para todo mundo. Agora, você vê países que já estão acostumados com isso, também foi difícil. Todo mundo de máscara.
Isso aí a gente via em filme, ou a gente via quando alguma reportagem lá da China, literalmente. Agora você anda aqui, todo mundo de máscara. Umas combinando com a roupa, outras não combinando. Aquilo que a gente via tão distante, virou hábito agora aqui. E tem pessoas que quando passar tudo, vai continuar usando máscara. Vai continuar com o álcool gel. Por quê? Porque criou um hábito ali e ele está achando que depois pode vir alguma coisa. Eu não estou condenando. Eu estou mostrando para você que se nós vivemos um evangelho, uma vida cristã, pautada na superficialidade, vai ser muito difícil nós termos pedaços assim na nossa vida e atravessarmos. Você quando está acostumado a vencer, mais gente torce para você perder. É um time de futebol. Está 38 rodadas sem perder. Todo mundo está torcendo para ele perder, mas ele ganha 1, 2, 3, ninguém nem liga. Satanás ele é mais ou menos assim. Ele vê você, uma hora está bem com Deus, outra hora está mal com Deus, outra hora está bem na igreja, outra hora está mal na igreja, uma hora é fiel, outra hora é fiel. Ele não liga muito não. Mas quando ele vê que você quer levar as coisas de Deus a sério, quando ele vê que você, não, é Deus na minha vida em primeiro lugar, ele fala assim, não, aí não dá, tem que derrubar, tem que, não, tem que fazer, vamos focar naquele ali, porque daí sim, o cara está lá e tudo, não, amados, Satanás ele sabe disso, Satanás ele é covarde, ele não luta justamente. Ele sabe a hora que ele vai te oferecer alguma coisa. Vamos falar um pouquinho de deserto aqui. Ao longo dos anos eu vi que o maior problema que enfrentamos quando estamos enfrentando um problema é o nosso despreparo para ele. Isso pode acontecer em qualquer área. Você pode ser um empresário que só está acostumado a vender, não tem concorrente. E aí você não se reinventa. E quando chega um concorrente, você não suporta ele. Você pode ter um casamento muito bom durante 5 anos, mas quando vem alguma coisa, algum desgaste, algum problema, aquele casamento não suporta. Olha que coisa interessante, o corpo de bombeiro ele é preparado com experiências de incêndios passados e com tragédias de pessoas amadas. O corpo de bombeiro ele é preparado com experiências de incêndios passados e a perda de pessoas amadas. Sempre que enfrentamos algo pela primeira vez, temos uma dificuldade enorme de superar. Por quê? Porque não fomos preparados. Muitos cristãos, eles quando se depararam com o deserto, eles chutaram a fé. Porque eles só acostumaram a ouvir que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai. Isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. Preste atenção nisso. Isso é verdade, mas isso não é toda a verdade. Porque eu orei e Deus respondeu. É verdade, mas não é toda a verdade, porque talvez eu esteja fazendo orações e a resposta, ela vai chegar daqui a pouco, mas ela ainda não chegou. Então veja só, o que nós podemos aprender com Mateus capítulo 4? Coloca aí, Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Vamos desmistificar que alguma adversidade foi o diabo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Provado. O Espírito pegou na mão de Jesus e falou, olha, o projeto que Deus tem para você, ele vai passar por essa crise aqui na terra. E você tem que estar preparado. Agora, como que Jesus estava preparado? Na palavra. Porque tudo que o diabo oferecia, ele respondia na palavra. Tudo que o diabo oferecia, ele quebrava na palavra. Não teve soco, não teve briga, não teve facada, tiro. Não, teve palavra. Você conhece a palavra? Você conhece as Escrituras? Você conhece o que Deus tem como chave, como princípio para essa crise que você está enfrentando?
Porque Jesus enfrentou crise de poder. Eu vou te dar todos os reinos. Jesus enfrentou crise de identidade. Se tu és. Quantas pessoas perdem a identidade na hora da crise, na hora do deserto? Por quê? Eles são filhos de Deus, mas por causa do deserto, eles agem como se não fossem filhos de Deus. Quantas pessoas combinam algo com você, mas por causa da crise, quebram com você? Preste atenção. Jesus ele vai para o deserto para ser provado. Mas ele só foi provado e aprovado porque ele estava preparado. A palavra resistir significa não ceder, até aí legal, mas eu gostei dessa tradução. Suportar sem alterações. Uma pessoa quebra uma aliança comigo, e eu tenho uma faca e o queijo para quebrar um outro nível de aliança. Então o meu caráter, ele é definido pelo caráter alheio. Eu não consigo enfrentar deserto. Um outro deserto bíblico é o que a nação de Israel enfrentou ao sair do Egito. 40 anos. Uma viagem que era para ser feita em 11 dias. Por quê? Porque eles mudaram de geografia, mas não mudaram de mentalidade. Você pode pegar uma pessoa que ela não tem hábitos nobres, ela não é aciada, ela não é higiênica, e colocar ela num palácio. Não foi porque você colocou ela num palácio que ela passou agora a ser uma pessoa higiênica, não. Porque a mente dela ainda continua o quê? Suja. Então o povo de Israel era uma mentalidade de escravo, e eles não souberam lidar com a liberdade. Porque na hora que eles tinham que confiar em Deus, eles estavam lembrando do pepino, eles estavam lembrando lá dos restos que eles comiam, eles estavam lembrando até de túmulos, porque eles disseram, pelo menos onde a gente estava, a gente tinha onde ser enterrado. Agora se a gente morre aqui, nós vamos ser enterrados aonde? Nós vamos ficar jogados aqui. Olha para você ver. Então o deserto, às vezes, ele tem mais a ver comigo, ele tem mais a ver com você do que com o outro. Porque quando nós estamos no deserto, a gente sempre procura alguém para dizer por que nós estamos no deserto. Mas eu descobri que no deserto, Deus usa para destruir quem eu não sou. Eu descobri no deserto que Deus vai demolir conceitos e valores que não pertencem a Ele. Então eu aprendi que tem desertos na minha vida, que não foi o diabo, que não foi isso, que não foi aquilo, mas foi a maneira que Deus usou para destruir dentro de mim coisas que não eram dele. Amado, tem deserto na nossa vida que não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você apenas. Tem pessoas que não estão conseguindo sair do deserto porque elas não sabem quem elas são. Porque quando o diabo diz, se tu és, ele não sabe quem ele é. Ele não tem vida própria. Eu já disse aqui, é uma orquídea. Ela é linda. Mas a orquídea, você raspa uma árvore e amarra ela, e ela floresce, mas ela está na vida do outro. Amado, no deserto você não consegue ter vida em outro. No deserto você não consegue sugar a energia do outro, porque no deserto é você, é a lei da sobrevivência. Deus leva os seus filhos para alguns desertos, para que ele possa aprender a depender de Deus e permitir que Deus arranque dele aquilo que não lhe pertence. Olha para você ver isso. Na perseguição, o povo de Israel só reclamou. Na falta da carne, só reclamou. Na sede, só reclamou. Como pode ter visto o que viu no Egito e menos de 11 dias já ter virado tudo, já ter jogado tudo para o alto? Quantas pessoas nessa quarentena o deserto as revelou que não são fiéis, que não são nobres, que seu caráter estava falho. É verdade, amado.
Amados, se nós entendemos a Bíblia como ela deve ser entendida, e não como algo que a gente vai lá, a caixinha de Pandora, e pede as coisas para acontecer, como se fosse assim um passe de mágica, nós vamos entender que a Bíblia é para nos causar um estilo de vida na conversão. Eu posso ouvir um amém ou não? E conversão tem a ver com deserto, tem a ver com adversidade, tem a ver com crise, tem a ver com luta. Do mesmo jeito que as palavras construíram morte para o povo de Israel, pode construir vida. Tem o vale de ossos secos, você pode trazer vida. Agora, trazer vida em meio ao caos, você precisa de fé. E como fé não vem pelo ouvir, como fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como foi o seu período na quarentena? Como foi o seu período aí, você que está na internet, na quarentena? Agora, pastor, como é que a gente sai do deserto? Claro, todo mundo quer, ué. Pastor, o que a gente pode fazer no deserto? Pastor, o que eu faço antes do deserto chegar? Vamos começar por aí. Primeiro, antes do deserto chegar, você tem que estar preparado. Eu já disse aqui, repito, aqui tem uma estrutura para incêndio. Caso de incêndio, tem aí as luzes, tem todo um preparo, a energia, caixa d'água, bombeiro. Eu quero isso? Não. Agora, as pessoas, como a parábola das 10 virgens, que recebem a oportunidade de ir lá encherem a lamparina, porque o noivo vem. O noivo vem. E aí 5 pega, compra, guarda, fica esperando. 5 pega e não compra. Vai viver a vida. E aí vem um negócio desse, ele não consegue se encontrar. E ele culpa o outro. Me arruma um pouco do seu óleo. Me arruma um pouco do seu óleo. Amados, a Bíblia diz que as mulheres disseram, não tem jeito. Sabe o que eu aprendi? Que tem problemas que ninguém vai ajudar a gente. E a culpa não é de quem não nos ajuda. A culpa é que nós não nos preparamos. Porque queremos viver de qualquer jeito, e na hora que vem um problema, queremos que alguém assuma os nossos problemas. Não, amado. Vamos nos voltar para a busca do conhecimento, para a busca de Deus. Vamos levar uma vida cristã séria. E quando eu digo séria, não estou falando ultrapassada. Porque parece que agora você falar algumas palavras ficou assim, extremista. Não, o Evangelho não mudou. Não interessa se nós estamos no século 21, santidade continua sendo santidade. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Ah não, é porque eu vi o seguidor, estou lambendo para o seguidor, eu quero saber o que a Bíblia diz. Tem um monte de gente agora sendo dirigido por quem tem mais seguidores. Embriagados. A palavra é essa, embriagados. Pessoas com 2 anos de casamento orientando pessoas que estão 10 anos. O que é isso? Está tudo invertido. As redes sociais são bênçãos. Nosso Deus, semana que vem eu vou apresentar um projeto para todo mundo aqui, vai ser muito legal. Mas espera aí, cuidado. Quem são suas referências? Porque na hora do deserto, quando anunciamos um evento, insistimos em sua presença, é a oportunidade de preparar você. Agora olha só, quer ver? Deixa eu escrever aqui. Muitos estão pensando que vida rasa com Deus, sua palavra, seu devocional. Devocional, gente, essa palavra devocional. Sabe o que é devocional? Acorda de manhã, antes de você fazer alguma coisa, separa um tempinho para Deus. Pega lá uns minutos. Sua xícara de café, seu café com leite, seu Toddy, seu copo d'água. Faz alguma coisa em Deus. Apresenta seu dia em Deus. Pastor, mas eu não tenho 2 horas para fazer. Mas quem está te falando que é 2 horas? Onde está escrito que é 2 horas? Ah, pastor, não, porque eu conheço alguém que ora 1 hora. Problema dele que ora 1 hora. Eu estou dizendo, eu quero saber, você tem um relacionamento? Você tem um devocional? Não, de manhã para mim... Calma, levanta 10 minutinhos antes, lê um versículo, lê um capítulo, lê um provérbios, ouve um pedacinho de uma mensagem de novo,
Isso, aquilo ali vai te preparando, apresenta teu dia. Não estou falando 2 horas, não vim aqui ser legalista nem utópico, eu estou falando um período. Senhor, vou fazer Provérbios. Hoje é dia 23, vou ler o provérbio de número 23. Fala comigo, meu coração. Você vai ler em 2 minutos, 3 minutos, faz uma oração. Você gastou mais 1 minuto, 2 minutos, vai tomar seu café. Você vai descer o elevador, você já está diferente. Você vai chegar na sua empresa, você está diferente. Agora vai tocando, chega domingo, 5 horas, tem que tomar banho, que eu vou para a igreja. Pelo amor de Deus, gente. Se envolve a semana inteira nas lives de um monte de cantor, de um monte de coisa. Chega aqui domingo, fala assim, não sei, parece que o louvor não estava legal. Que o louvor não estava legal, amado? Que isso? Parece que o pastor está meio sem unção. Amado, você tem que vir para cá para derramar adoração a Deus, para glorificar a Deus. E aí Deus é tão maravilhoso que Ele nos enche para a gente tocar a semana. Mas você tem que continuar se enchendo. Posso ouvir um amém aí ou não? Você colocou gasolina no teu carro semana passada, alguns já abasteceram umas 3 vezes. E a fé é tudo ponderado. Não, olha aqui, quando você está no deserto, a primeira coisa a fazer é focar no que importa. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. A crise, ela faz a gente perder tempo, irmão. Amado, isso aqui eu estou te falando. Quantas coisas eu tentei resolver na crise que não era nada. É que o diabo põe uma lupa ali, e você fica perdendo tempo. Tem livros aí que diz que de 100% dos seus problemas, 20% são problemas. 80% não são. Mas o diabo faz você gastar a sua vida nos 80% e você esquece dos 20% que realmente, se você tivesse resolvido, você nem olharia para os 80%. Fique ligado nisso. Fixe os olhos na hora do deserto, não sai inventando moda não, peraí. Meu foco é nas coisas eternas. Vou te dar uma dica que eu aprendi. Teve uma época da minha vida que eu ouvi um cara falando, eu comecei a profetizar. Sou um vencedor, Deus é comigo, tenho sucesso, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. Um dia eu olhei assim para o céu e falei assim, mas nada disso é verdade. Estou numa crise, numa luta, deserto, eu estou falando, peraí, tem coisa errada. Não é assim. Aí sabe o que eu comecei a falar? Eu olhava para o espelho, eu já contei isso aqui. Eu olhava para o espelho e dizia assim, você vai perseverar, você vai sair dessa, e você vai vencer. Aí eu falei, agora tem sentido. Eu vou perseverar, porque está mal. Eu vou atravessar porque eu quero e eu vou vencer. Aquilo ali, uma simples palavra chamada eu vou perseverar e não eu estou bem, de maneira utópica, mudou. Uma palavra profetizada de maneira certa pode mudar a história da tua vida no deserto. Deus não é incoerente. Ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai ter que perseverar. Tem hora que você não vai precisar perseverar. Mas tem hora que você vai ter que pegar a maré contra e nadar. E nessa hora é a prioridade que vai fazer você ou morrer ou viver. Sua prioridade é Deus, está na Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai vencer. Sua prioridade não é Deus. Como que alguém consegue acreditar que Deus não é prioridade nele e está tudo bem? Sabe como que ele consegue? Ele olha as coisas temporais e diz, está tudo bem. É assim que ele consegue. Às vezes paramos para lamentar ao invés de continuarmos a caminhar. Não deixe o diabo ou alguém ou alguma coisa roubar a sua alegria no deserto. Porque o diabo não está muito interessado em tirar suas coisas, não. Porque ele sabe que ele tira suas coisas, você com alegria conquista novas coisas. A alegria do Senhor é a nossa
força. Então o diabo quer roubar a sua alegria. Porque se ele roubar a sua alegria, ele venceu. Outra lição. Para sair no deserto, eu até falei já um pouquinho, você precisará conhecer a si mesmo. Agar, a mulher que teve um filho com Abraão, ela foi para o deserto reclamar que Sara não a respeitava. Sabe o que aconteceu lá no deserto? O anjo de Deus se apresentou e falou: Sara, Agar, volta para a casa de Abraão, porque Sara é sua senhora e você é serva de Sara. Cara, que dureza! Não! Você precisa saber quem é. Ô Agar, você está aqui porque você pensou que era a senhora Abraão. Você não é Agar. Você é serva de Sara. Volta e continua a servi-la. No deserto, você precisa conhecer a si mesmo. No deserto, sua posição, ela manifesta. Deus não vai nos poupar das dores, pois sem ela não seremos quem Deus quer que a gente seja. Pastor, tem Bíblia para isso? Claro. Romanos 8,31, coloca aí. Romanos 8,31. Você precisa sair daqui hoje, enfrentar essa semana e chegar domingo que vem mais cheio de Deus. Eu posso ouvir um amém ou não? Eu posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Acima está que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente não lê muito o 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga amém. Mas eu quero ver você dizer amém agora. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Espera aí, se Deus não poupou o filho dele de passar por aquela crise, por que eu e você vamos ser mimados a ponto de enfrentar uma adversidade e achar que Deus não é conosco? Por que nós vamos enfrentar um momento de dor e achar que Deus nos abandonou? Por quê? É como uma mãe que perde um filho, com um casal perde um filho e abandona Deus e reclama: aonde o senhor estava? Tem essa ilustração: aonde o senhor estava quando meu filho morreu? E Deus responde: eu estava no mesmo lugar quando meu filho morreu. O problema é que nós não estamos prontos para isso. E você não vai ficar pronto para isso sem alguém dar uma bica no seu calcanhar de Aquiles. E Deus vai deixar, porque se Ele não poupou o filho dele, Ele não vai poupar a gente não. Porque é a entrega que é a chave para receber. A pastora diz: quem retém não vai receber. Isso aqui é cura, ó. Não perca a sua identidade no deserto. Pelo contrário, tem mais chance de no deserto você conhecer a sua identidade. Muitos perecem no deserto por causa do caráter, por causa da fidelidade, por causa da inconstância, por causa da fragilidade, porque não aproveitaram o treinamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu termino aqui com 4 coisas que no deserto acontecem. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Acontece provisão. Comida no deserto, para Deus, não tem problema nenhum. Tem comida no deserto. Mas no deserto tem nada. Não tem nada se Deus não está no deserto. Se Deus está no deserto, tem sim. Tem proteção. Poder de Deus agindo contra o inimigo, no qual não posso. Como agir contra o inimigo se eu não sou capaz de enfrentá-lo? Deus é Deus. Não tenha medo. Tem direção. No deserto tem direção. É coluna de fogo, é coluna de nuvem. A nuvem andou, eu vou andar. A nuvem parou, eu vou parar. É hora de montar acampamento? Eu vou montar acampamento. É hora agora de recolher o acampamento e continuar a caminhada? Eu vou recolher o acampamento e vou continuar. Não se apegue. Você tem que se apegar a Deus. Aquilo que Deus estiver te falando é aquilo que você tem que obedecer. No deserto tem presença.
E aqui eu encerro com o Salmo 23 e vou te mostrar uma coisa. Coloca o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar, não está dizendo que você vai, mas está dizendo se andar. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Presença. Se tem uma coisa que você não precisa duvidar, é se tem presença de Deus no deserto. Agora eu vou te lembrar uma coisa. Lá em casa, eu chego para Paulinho ou para o Daniel e falo assim: filho, pego lá R$10. Preste atenção nessa ilustração. Pego R$10 e falo assim: filho, vai lá na padaria e compra 7 pães. Aí ele pega os R$10 e vai lá na padaria. Moço, vê 7 pães. Aí ele olha um sorvete. Quanto que é esse sorvete aqui? É R$10. Aí está indo para a fila do caixa, ele vê aquela coquinha geladinha. Quanto que é a coca? É R$5. Aí está vendo as balas. Quanto que é esse drops? R$7. Aí ele chega, paga o pão, sobra R$2, ele vai embora. Isso aqui é suprimento. Você quer suprimento? Você quer o que Deus pode te dar? É assim. Você precisa do emprego? Toma emprego. Você precisa de uma cura? Toma cura. Você precisa de prosperar? Toma, prospera. Você precisa restaurar seu casamento? Toma, restaura seu casamento. Agora, volta a cena. Eu chego para o meu filho, para minha filha e falo assim: toma R$10, vai lá na padaria e busca 7 pães. Quando ele vai pegar o dinheiro, eu falo assim: não, eu vou com você na padaria. Moço, me vê 7 pães. Aí eu estou junto. Ele passa do lado daquela Coca-Cola que ele ficou com, pai, compra uma Coca para mim. Pega aí, filho. Pai, pode levar esse sorvete aqui? Pega aí, filho. Ô pai, pode levar essa bala aqui? Pega aí, filho. Por quê? Tem presença. Você quer viver na provisão? Foi isso que Moisés disse: eu não saio daqui. Não é porque eu não queira vitória, é porque se eu tiver vitória, mas não tiver a presença, eu vou ficar com a presença e vou abrir mão da vitória. Mas é impossível não ter vitória estando na presença de Deus. Dá um aplauso aí, vamos ficar de pé. É impossível. É impossível. Você quer ir no mercado da vida com a provisão apenas? Eu não. Eu quero aqui, Salmo 23. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, nós vamos adorar o Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus, coloca aí, 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus, vence o mundo. Então, meu amado, o mundo aqui não está dizendo lutar com ninguém, está dizendo sistema. Se você não está vencendo o sistema, reveja sua paternidade. Se você não está vencendo o sistema, porque aquele que vence o mundo, ele não está falando que vai sair, vai brigar com todo mundo que não é de Deus, não. O que é nascido de Deus vence o sistema mundano. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho
de Deus. Amados, pode vir o deserto que for, lembre-se, o deserto não vai te matar. Não vai. Você não vai viver um segundo a mais nem a menos daquilo que Deus estabeleceu, vivendo no centro da vontade dEle. O deserto Ele vai provar a gente. Deus está provando a gente. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós seremos aprovados para a glória dEle. Ah, eu creio. Não se entregue ao deserto. Caminhe mais. Cuidado com miragens. Deserto é um lugar de muita miragem. O diabo sabe fazer isso, hein? Darei todos os teus reinos. É porque eu estou no deserto, estou com fome, estou com sede, sabe? Estou querendo resolver minha vida. Cuidado com as oportunidades que podem ser verdadeiras portas que o diabo abriu. E calma, que sempre, no final de todo deserto, tem um anjo de Deus vindo para te servir. Você crê nisso ou não? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Sabemos que não é fácil atravessar um deserto, mas o Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos capacitou. Nós repreendemos em nome de Jesus toda oferta do diabo, toda oferta de Satanás, e declaramos que a palavra do Senhor é quem vai nos dirigir. Ela é alimento para a nossa alma, ela é água para a nossa sede, ela é força para a nossa fraqueza, ela é escudo contra os ataques do inimigo, ela é bálsamo em meio às feridas do dia a dia. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite. Eu declaro sobre a vida daqueles que estão assistindo, sobre a vida daqueles que estão aqui: nosso deserto não vai nos matar, nossa crise não vai nos derrubar, ela vai nos tornar mais forte. Nós vamos andar em prosperidade, nós vamos andar em saúde, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar todos os dias na nossa vida no centro da sua vontade. E só quem crê, diga amém e dá um aplauso a Ele, o mais forte que você puder. Ó, pode preparar que vocês vão cantar, mas eu lembrei de um negócio. Eu fui ver uma tradução, não que seja certa, mas uma tradução que expandiu o Salmo 23, que a gente fala: o Senhor é o meu pastor, e é uma versão expandida, mais profunda, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não é nada de provisão, mas é Ele na presença na nossa vida. Você pode dar mais um aplauso? Vamos adorar a Deus. É Ele, não me faltará.